Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Estamos aí então, iniciando mais uma semana de aulas. E como vocês já sabem, a gente sempre começa, com aquele momento da pós-aula, onde a gente então vai estar fazendo a correção das atividades da semana anterior. E eu deixei com vocês, 5 exercícios de fixação relacionados ao reino Fungi. E agora então nós estaremos fazendo a correção destas 5 atividades, tá? Então, vocês verifiquem aí se vocês acertaram. Caso tenham errado, arrumem no caderno. E se ficar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular. Então, vamos começar lá. Exercício de número 1, da Sesgran Hill. Assinale a opção que apresenta uma característica ausente no reino Fungi. Então, uma característica que não está presente ali nesse reino. Já falei para vocês, tomem bastante cuidado com os enunciados, porque às vezes eles pedem uma característica que não está presente, como é o caso dessa questão. E daí vai dar 4 opções com características que fazem parte aí do reino. Então, nós temos aqui 5 opções. A letra A diz lá, reprodução assexuada. Nós vimos, que os fungos mais simples, principalmente, tipo do fermento, eles fazem esse tipo de reprodução, onde nós temos ali a formação, de vários indivíduos que são geneticamente idênticos. Então, essa reprodução, ela está presente, sim, no reino Fungi. Letra B, respiração anaeróbia. Também está presente. E esse tipo de respiração é aquela respiração que ocorre na ausência do oxigênio. Nós temos a aeróbia, que acontece na presença, e a anaeróbia, que ocorre na ausência. Existem alguns fungos de fermentação que eles sobrevivem aí na ausência do oxigênio. Célula procarionte. Nós sabemos aqui, já vamos assinalar que a resposta, a característica ausente é essa. Nós vimos que a célula procarionte, ela está presente somente no reino Monera, que é o reino das bactérias. Fungo tem a célula eucarionte ou eucariótica. Nutrição heterotrófica, eles são heterótrofos por absorção, eles absorvem os nutrientes através da decomposição da matéria orgânica. E relações mutualísticas a gente também viu que existem. Nós temos o caso dos líquens, por exemplo, e das micorrizas nas raízes das plantas. Então, a única característica que está ausente é a célula e o fato dela ser procariótica, que não é. Pergunta de número 2, da Sesumar do Paraná. Os fungos são seres representados pelos cogumelos, leveduras, orelhas de pau e vários tipos de bolores. São importantes na cadeia alimentar, pois constituem um dos agentes decompositores de matéria orgânica, sendo úteis também na alimentação humana, na indústria e na medicina. Sobre esses seres, podemos dizer corretamente que, então, em relação às características aí dos fungos, de forma geral, o que a gente pode afirmar? Letra A. São heterótrofos e possuem grande quantidade de cloroplastos em suas células. De fato, eles são heterótrofos mesmo, mas eles não possuem cloroplastos. Cloroplasto a gente encontra, por exemplo, lá na planta. São os seres que fazem fotossíntese. E se o ser faz fotossíntese, aí já dá uma divergência, ele não pode ser heterotrófico. Ele vai ser autotrófico. Então, a letra A está errada. Letra B. São, na maioria, autótrofos e responsáveis pela devolução de matéria inorgânica ao ambiente. Primeiro, que eles não são autótrofos, Eles não fazem fotossíntese. E segundo, que não é matéria inorgânica, é matéria orgânica, Que proveniente ali da decomposição. Letra C. Possuem amido como substância de reserva e todos são microscópicos. Também tem 2 informações erradas. A substância de reserva não é o amido a gente encontra nas plantas. A substância de reserva vai ser o glicogênio, a mesma substância animal. E nem todos são microscópicos. A gente tem, por exemplo, o champignon, que a gente compra no mercado, para fazer, por exemplo, estrogonofe, e ele é um fungo macroscópico. Letra D. Muitas espécies são causadoras de doenças como a malária, o tétano e a tuberculose. A gente tem doenças aqui que eles podem causar doenças sim, mas não essas específicas. Aqui a gente tem doenças causadas por outros tipos de micro-organismos, então está errada. Logo,
A correta vai ser a letra E. Então, eles são heterótrofos, né? Heterótrofos por absorção, através da decomposição. E eles são aclorofilados. Esse A significa não. Então, eles não possuem clorofila. Então, a correta, letra E. Pergunta de número 3 da PUC. Quanto a indivíduos do reino fungi, podemos afirmar que... Então, falando lá do reino fungi, o que a gente pode afirmar? Letra A. Podem produzir antibióticos e fazer fotossíntese? Não. Antibióticos, sim, eles podem produzir, né? Nós temos o caso da penicilina, mas eles não fazem fotossíntese, eles não possuem cloroplastos. Podem formar micorrizas e fazer fermentação? Sim. Micorrizas a gente viu, né, que é uma relação ecológica que ocorre entre um fungo e a raiz da planta e ajuda na fixação do nitrogênio, por exemplo. E a fermentação a gente usa muito, por exemplo, para fazer pão. Então, sim. Então, a letra B está certa. Letra C. São exclusivamente, né, 100% do grupo, unicelulares e procariotos. Está super errada. Não é 100% do grupo unicelular e nenhum representante do grupo vai ser procarionte. São todos eles eucariontes, certo? Letra D. São autótrofos e pluricelulares. Não são autótrofos porque eles não fazem fotossíntese e nem todos são pluricelulares. Existem exceções aí que são unicelulares. Letra E. São eucariotos e quimiosintéticos. São eucariotos? Sim, mas o processo de quimiossíntese é realizado por bactérias e não por fungos, então está errada. Logo, a correta vai ser a letra B. Pergunta de número 4 também da PUC. Assinale a opção que não apresenta uma característica dos seres pertencentes ao reino fungi. Até coloquei aqui em caixa alta que não apresenta uma característica desse reino. É uma característica aí que não faz parte dos fungos, tá? Então, nós temos lá. São autótrofos e realizam fotossíntese? De cara, a gente já sabe que essa está certa, né? Eles não são autótrofos e eles não realizam fotossíntese. Então, essa é a característica que não faz parte do reino fungi. Por desencargo de consciência, as demais alternativas. Letra B. Produzem antibióticos? Sim. Nós temos aí o caso da penicilina, por exemplo, super utilizado, que é proveniente de fungos. São capazes de realizar fermentação? Também. A gente até utiliza em casa, por exemplo, para fazer pão. Realizam decomposição da matéria orgânica? Também, né? São importantes decompositores, ali junto com as bactérias. Devolvem os nutrientes para o solo e fazem a ciclagem dos mesmos. E a letra E, suas células não possuem cloroplastos. Também está certa. Os cloroplastos a gente costuma encontrar muito nas plantas. Não só nelas, mas o grupo principal é representado por elas. Pergunta 5. Os fungos são organismos que integram o reino fungi e que apresentam as seguintes características. É para a gente assinalar qual é a alternativa que mostra quais são essas características. Letra A. São procariontes, fotossintetizantes e de reserva de amido. Não são procariontes, são eucariontes, não são fotossintetizantes e a reserva não é amido, é glicogênio. Então a letra A está errada. Letra B. Células eucariontes, sim. Autótrofas, não. Reserva de amido, não também. Então a letra B também está errada. Letra C. Células procariontes, não. Nutrição heterótrofica, sim. E reserva de glicogênio, sim. Porém, a célula não é procarionte. Então, a letra C também está errada. Letra D. Célula eucarionte? Sim. Heterotróficas? Sim. E reserva de amido? Não. Então, a letra D está errada por causa desse finalzinho. Logo, a correta vai ser a letra E. Células eucariontes? Sim. Nutrição heterotrófica? Sim. E reserva de glicogênio. Eu espero que vocês tenham feito as atividades aí de forma correta. Caso ainda reste alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, até logo. Tchau, tchau.